Carta segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 29. Vamos ler. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Dando continuidade, o apóstolo Paulo, a primeira grande questão aqui que ele levanta é acerca da produção das nossas palavras. O apóstolo ele tem uma preocupação, porque crente não pode falar tudo. A palavra torpe que ele usa significa indecoroso, algo que é infame, indecente, imoral, que causa asco, não é? Que causa repulsa, que é asqueroso, que é nojento. A palavra torpe significa isso. E no nosso vocabulário, Paulo está dizendo que não haja nenhuma palavra torpe. Ou seja, que não haja nenhuma palavra asquerosa, indecente, imoral, que causa repulsa, né? Então, o que Paulo está ensinando à igreja refere-se ao cuidado que devemos ter, um cuidado óbvio, com o nosso linguajar, com a nossa língua, com o nosso processo de comunicação, não é? Conosco, com Deus e com os outros. Nós precisamos ter esse cuidado. Obviamente, ele está falando aqui de uma comunicação, de um linguajar que é sujo, que é corrompido, não é? Que é pecaminoso. Em Mateus capítulo 12, verso 34, diz o seguinte: raça de víboras. É um discurso pesado, é um discurso com palavras talvez radicais, mas que se aplicam ao público dirigido, os fariseus. Raça de víboras, como podem vocês que são maus, veja, dizer coisas boas? Como podem vocês, veja, que são maus, dizer coisas boas? E aí se complementa, pois a boca fala, veja só, a boca fala o que o coração está cheio. Então, o que tem dentro de nós? O nosso coração é praticamente o guarda-roupa da nossa alma. O que estamos pendurando, então, nos nossos cabides, dentro desse guarda-roupa? De que estamos nos vestindo? Roupas de amor? Do que estamos nos vestindo? Roupas de amor, roupas de bondade, roupas de paciência, roupas de mansidão, roupas de perdão. Do que estamos nos vestindo? Ou roupas de ódio? O que é que tem pendurado em cada cabide do guarda-roupa da nossa alma? O que é que estamos guardando? Ódio, rancor? O que estamos guardando? Frieza, inimizade, indiferença, apatia? O que estamos guardando? Então, a recomendação de Paulo, e é uma recomendação séria, se dá para não termos, e aí, obviamente, que ele está falando
numa conjectura de não termos nada internamente. Internamente. E não expressarmos, aí ele fala agora de externamente, palavras sujas ou apodrecidas. Então, tome muito cuidado com os sentimentos que você guarda. Tome muito cuidado com aquilo que está no seu coração. Tome muito cuidado com aquilo que você deixa entrar no seu coração. Tome muito cuidado com aquilo que é do passado e ainda não foi resolvido. E permanece pendurado no cabide do seu guarda-roupa. Aqui numa expressão metafórica, usando cabides e usando o guarda-roupa da alma. É nesse contexto, nós temos uma história. O que Paulo exorta e recomenda que não tenhamos. Primeiro, discursos obscenos. Segundo, expressões degradantes. Terceiro, gírias imorais. Repita comigo, não cabe mais para mim. Não cabe mais. Não cabe mais. Provérbios 16, 23. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. Então perceba que o sábio, aquele que tem sabedoria, e o que não tem, a Bíblia diz, peça a quem tem, que é o Deus vivo, que a dá deliberadamente a todos que a pedem. Se não há sabedoria, não é? Peça a Deus que a dá. Para quê? Para que quando você fale de fato, não saiam da sua boca expressões, palavras que tenham essa denotação ou essa conotação corrompida, suja, não é? Que Paulo vai falar de que é uma palavra torpe. Então, o sábio, ele quando abre a sua boca, ele abre para ensinar e para instruir. O sábio abre a boca para edificar e não para destruir. Isso é muito importante nós entendermos. Então, quando falamos e temos ouvintes ao nosso redor, as nossas palavras podem provocar ou instrução ou destruição. Por isso que Tiago, a carta do apóstolo Tiago, refere-se tanto e dá tanta ênfase e dá tanta importância à língua. Né? Porque a língua é um órgão tão pequeno, mas que nos leva, não é, a pecarmos de forma tão deliberada. A língua é terrível. Tem gente que tem uma língua terrível. Não é? E nós temos que ter cuidado. Então, nesse ramo e nesse entorno, temos gente especialista em dois aspectos. Primeiro, calado é um poeta. Segundo, falando é um destruidor. Eu não sei quem você é, mas há uma reflexão aqui por meio da palavra. Eu sou quem? Um poeta calado? Não é? Porque tem gente que calado é um poeta. Melhor que não fale. E tem outras pessoas que, falando, destrói, fere. E eu vou mais avante. Pessoas feridas ferem. Tome cuidado com os seus sentimentos. Tome cuidado com a amargura da sua alma. Tome cuidado com o que você está guardando no seu guarda-roupa, pendurado no cabide e não está resolvido. E dói. Quando
vai veste-se de amargura. É uma cólera, é uma esquizofrenia espiritual. Eu atendo muita gente, e particularmente casais. E como tem casais que o casamento está, não é, no navio, beirando o naufrágio, porque um dos cônjuges é uma pessoa extremamente ferida. E quem é ferido, fere. Entende? Então você tem que se tratar para não estar sempre ferindo. Os seus lábios precisam, por isso que Provérbios diz que os lábios do sábio promovem a instrução. Ou seja, você tem que edificar. Você tem que instruir pessoas. O seu linguajar tem que ser puro. O seu linguajar tem que ser nobre. O seu linguajar tem que ser diferente. O seu linguajar tem que ser puro, santo. Quem olha para você diz é crente. Quem olha para você diz é servo. Quem olha para você diz é diferente. Eu quero o Deus dele, eu quero o Deus dela. Por quê? Porque nós evangelizamos mais com o nosso comportamento, com aquilo que falamos, com aquilo, a maneira que agimos ou nos comportamos nos ambientes, na família, na igreja. Nós falamos muito mais assim. A nossa vida prega constantemente, muito mais dessa forma do que muitas vezes falando de Jesus. O que é que o seu vizinho fala de você? O que é que ele fala de você? Aquela mulher olhava e dizia, ali vai um santo homem de Deus. Ela olhava para Eliseu e ela diagnosticou. A Bíblia não entra em detalhes, mas obviamente que Eliseu tinha comportamento. Eliseu tinha postura. Eliseu tinha um linguajar diferente. Eliseu tinha um brilho diferente. Eliseu tinha uma unção que eu acho que onde ele passava, tocava pessoas até de longe. Como é que está a sua vida nesse aspecto e nesse parâmetro? Como é que está o seu linguajar? Está edificando ou está destruindo? Está exaltando o nome de Jesus ou está envergonhando o nome de Jesus? Precisamos falar sobre isso. E nós temos exemplos bíblicos. No calor da emoção, no calor da dor de Jó, a sua mulher poderia ser, pena que não é, pena que não foi. Ela poderia ser um arauto no meio da dor. Ela poderia ser uma consoladora. Ela poderia usar de sensibilidade com a dor do esposo. Ela poderia ser empática. E quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de serem arautos na vida de outras pessoas no momento de dor? Por quê? Porque essa sociedade está se tornando cada vez mais individualista. Eu penso em mim e não no outro. Eu não me importo com o outro. Eu não penso mais no outro. Eu não me ressignifico como cristão, olhando só para mim. Você só se ressignifica como cristão, entendendo que existem outras pessoas que precisam de você. Assim você se ressignifica. A mulher de Jó, então, opta, porque a vida é feita de escolhas. E mais uma vez eu digo, o que é que você vem falando? Tem filho que não quer participar da igreja, está longe da igreja, porque tem pais que não têm sabedoria em casa. Fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, senta na mesa para tomar café falando mal de um, falando mal de outro. Aleluia! Que Deus ajude-nos nessa última e terrível geração.
Porque precisamos ser exemplos. Tem 20 funcionários, só tem você de crente. Você tem que ser um exemplo. Você precisa mostrar a luz de Cristo. O que foi que essa mulher fez? Ela potencializou a dor de Jó ao cumprir a tese de Satanás que só podemos e conseguimos ser fiel na bonança e não na dor. Ela é uma cumpridora da tese de Satanás. Jó não, mas ela sim. Porque ela manda Jó amaldiçoar a Deus. Então ela está no lugar daquela que não aceita o dia da luta e da prova e da tribulação. Porque achamos, e essa teologia da prosperidade infeliz prega que nós só podemos buscar a Deus pelo que Ele pode nos dar. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. A IBM Geisel, graças a Deus, o ensino aqui é diferente. A gente não busca a Deus pelo que Ele pode nos dar. A gente busca a Deus pelo que Ele já nos deu. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. É diferente. Essa mulher esbraveja. Veja, Jó 2:9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Era um instrumento do capeta. Era um instrumento do diabo. Amaldiçoa a Deus e morre. Pronto. Essa é a empatia dela com Jó, seu esposo. E essa era a teologia dela. Não é? Perceba que a teologia, a compreensão dela acerca de Deus é essa. Bom, se esse Deus não serve para te abençoar, amaldiçoa ele e morre. Essa mulher não era conhecedora de Deus. Segundo lugar, no embate contra Faraó, veja, Israel prossegue pelo caminho mais difícil. Você conhece a história, não precisa eu introduzi-la, já foi pregado aqui anteriormente. Mas em frente ao Mar Vermelho, eu quero lhe mostrar o contraste. O povo está encurralado. Para trás, deserto. Para frente, Mar Vermelho. Pronto. Atrás vem Faraó com seu exército. Vamos o quê? Morrer. Só que, ao contrário da mulher de Jó, no dia difícil, no dia da calamidade, Moisés brada. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Quem é você na vida do irmão? A mulher de Jó ou Moisés? É uma escolha. As nossas palavras, elas edificam e as nossas palavras destroem. Que não haja, repita comigo, que não haja, Senhor Jesus, nenhuma palavra torpe na minha boca. Aleluia. Vamos para o verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Entenda algo nessa noite. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele é a terceira pessoa da Trindade. As principais características no que tange a afirmação de que o Espírito Santo é uma pessoa, perpassa por alguns princípios e por algumas verdades bíblicas que eu queria elucidar para você. Em primeiro lugar, Atos, capítulo 8, verso 29, o Espírito Santo fala. E disse
o Espírito a Filipe. Ou seja, ele fala: chega-te e ajunta-te a este carro. Em primeiro lugar, o Espírito Santo fala. Segundo lugar, o Espírito Santo, ele toma decisões. Atos 15 e 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Era uma discussão sobre judeus e gentios. E o que se imporia no evangelho pregado, ainda acerca da lei, na conjectura da pregação aos gentios. E aqui o Espírito está no meio deles, esclarecendo, tomando decisões. Ora, para os gentios, que não se traga mais nada além do que já é posto, Jesus Cristo. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo toma decisões. Terceiro lugar, o Espírito Santo pode se entristecer, por isso que a Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem emoções. O Espírito Santo tem vontade própria. O Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8. O Espírito Santo atua como consolador. Por isso que Jesus, em João 14, vai afirmar que o Consolador virá. Ele virá. É a pessoa do Espírito Santo. Agora, como nota de rodapé, é importante aqui abrir um parênteses e dentre tudo o que falamos para afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa, ele fala, ele toma decisões, ele se entristece, o Espírito Santo, ele tem emoções, ele tem vontade própria, o Espírito Santo intercede por nós e ele é o Consolador. Agora, eu puxo aqui a sua atenção para você entender o que entristece o Espírito Santo. Primeiro, falta de santidade. Nessa geração corrupta e terrível, nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos sermos diferentes. Nós precisamos andarmos não mais como um velho homem, mas agora revestidos de poder, de autoridade, de unção de Deus, não mais corrompidos com a velha natureza, mas agora revestidos do Espírito Santo. Andarmos como santos na terra, andarmos em santidade. O que entristece o Espírito Santo? A desunião entre os irmãos. Nós precisamos ser um corpo bem estabelecido, bem estruturado, bem organizado. Na igreja do Senhor não pode haver divisão, não pode haver dissensão, não pode haver fofoca, não pode haver disputa, rivalidade. Aqui não tem maior e menor. Aqui o maior vai ser o servo de todos. Aleluia. E aqui o menor, glória a Deus, Deus vai honrar e elevar. Porque é assim que a matemática de Deus funciona. A nossa matemática não é a matemática do mundo. A nossa matemática é a matemática espiritual. Aqui tudo funciona ao contrário, andamos na contramão do mundo. É uma cultura diferente daquela pregada no mundo. Nós somos a contracultura da cultura do mundo. Glória a Deus, você é diferente. Você foi chamado e escolhido para fazer a diferença. Por isso a ordem é: não entristeça o Espírito Santo. Não ande com ira, não ande com dissensão, não ande com divisão, não ande com avareza. Cuidado com os seus pensamentos, cuidado com os seus comportamentos impróprios. Cuidado para você não estar andando, não fazendo a vontade de Deus, mas a vontade da carne. Isso é perigoso.
Tome cuidado. Tome cuidado. Isso entristece o Espírito Santo. Cabe também lembrar que você e eu estamos selados com o Espírito Santo e guardados para o dia da redenção. Lembre-se, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo ocorreu no início da nossa vida cristã. Eu lhe provo. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Só quem é selado, dá um glória a Jesus aí. Você foi selado pelo Espírito Santo, há um selo em você. Mesmo por vezes flutuando, flertando com o pecado, mesmo por vezes andando desanimados, entristecidos, por vezes fazendo o que não agrada ao Espírito Santo, mas você está selado. Então, cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Este selo é a garantia da nossa salvação, ele é o penhor. Como está escrito em Efésios 1:14, ele é o penhor da nossa herança em Cristo. E tem mais, aquele que começou a boa obra. Glória a Deus, Filipenses 1:6. Estou certo, veja a certeza de Paulo. Ele sabe que não alcançou, ele sabe que não chegou à perfeição, ele sabe que também não vai chegar. Ora, como ele já disse, já afirmou, por vezes aquilo que quero não fazer, não faço, aquilo que não quero fazer, isto eu faço. É a fluidez humana, é a carnalidade que por vezes toma conta da nossa vida. Mas Paulo afirma, estou certo. Paulo está dizendo, ninguém tira essa certeza de mim. Eu estou certo, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está em tratamento. Você está sendo cuidado. Jesus, como um bom pastor, está limpando você enquanto ovelha. E a limpeza acontece pela pregação da palavra. Enquanto eu prego nesta noite, o Espírito Santo tem liberdade de atuar no seu coração, de limpar a sua mente poluída, que por vezes é poluída lá por fora. Por isso que é importante você estar aqui, porque o Espírito Santo está agindo. Paulo atribui a salvação inteiramente à vontade de Deus, óbvio. Mas ele descreve também a nossa responsabilidade. Ora, quem ouviu? Efésios 1:13, veja. Em quem também vós estáis. Ora, estamos em quem? Em Cristo. Depois, veja, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ele está falando de nós. Nós ouvimos o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Ora, quem creu? Fomos nós. Por meio de quê? Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? O Espírito Santo de Deus. Meu filho, a salvação nem começa e nem termina em você. A salvação começa em Deus e termina em Deus. É Ele quem faz tudo por meio dEle. Então, o que aprendemos? Primeiro, que a doutrina da eleição, pela soberana vontade e misericórdia de Deus, por mais misteriosa que seja, ela não torna
o evangelismo ou a fé desnecessários. Nós precisamos crer. Isso é sua responsabilidade, você tem que crer. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você, além de crer, tem que produzir. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? É morta. Então, é o oposto. É somente por causa da vontade graciosa de Deus em salvar o perdido que o evangelismo tem êxito e a fé se torna possível. É importante entendermos que, por meio da pregação do evangelho, Deus liberta o pecador, Deus liberta da cegueira, Deus liberta da escravidão. Glória a Deus, segundo o seu propósito e segundo o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Diga amém. 31 e 32. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui eu tenho uma pergunta. O que retirar de nós e o que eu devo, pastor, introduzir na minha vida cristã? O apóstolo Paulo, no verso 31, ele vai dizer, retira. Vamos ler? Retira o quê? Retira a amargura, retira a ira, retira a cólera, retira a gritaria, retira a blasfêmia, retira a malícia. Isso deve ser arrancado. E eu quero enfatizar e discutir teologicamente a amargura, porque ela me chama a atenção. Porque não existe nada pior do que você ser uma pessoa amargurada ou você ter que conviver com uma pessoa amargurada. É uma coisa terrível. Então, o que é que significa amargura? Primeiro, ressentimento, tristeza, mágoa. Segundo, desgosto. Terceiro, aspereza da alma. A amargura, ela torna as pessoas azedas, tóxicas, de difícil convivência, ásperas. Tornam-se, com o labor da vida, desencantadas, frustradas, decepcionadas, amarguradas, angustiadas. A amargura, ela consegue intoxicar o seu coração. Você precisa pedir ao Senhor e ao Espírito Santo nessa noite que você não seja uma pessoa amargurada e orar para ter muita graça de Deus para conviver com pessoas amarguradas. Então, eu queria aqui destacar que queria ler, não é? Hebreus 12, 15, que diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Em primeiro lugar. E eu quero lhe lembrar o que essa palavra quer dizer. Em primeiro lugar, viver do passado é ampliar sua dor. Você não tem que estar vivendo do passado. Cultivar mágoas antigas é retrocesso. Eu não tenho que estar cultivando no meu coração mágoas antigas, do passado. Sofrer pelo futuro incerto é dar fôlego à ansiedade. Pessoas que vivem muito do passado são pessoas depressivas, deprimidas. Pessoas que vivem muito preocupadas com o futuro são pessoas ansiosas. E isso vai causando em você, no presente, a amargura. E o diabo toma conta das suas emoções.
você passa agora a necessitar de cura. Cura pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quando nos deslocamos para Provérbios 17, 22, está escrito: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Olhe para esse precioso irmão e diga a ele: alegre o seu coração. Deixe Jesus nessa noite penetrar na sua alma, penetrar na sua dor, penetrar na sua amargura. Conte para ele qual é o problema. Dialogue com o seu Deus. Ele é o remédio para toda raiz de amargura. Ele é a alegria que pode fazer reviver os seus ossos. Ele é a encarnação do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor nos livre de toda raiz de amargura. Vamos para Efésios 5. Carta aos Efésios, segundo escreveu o apóstolo Paulo, capítulo 5. Aumente um pouquinho o meu microfone. Se algum diácono puder trazer um copo descartável, por favor, traga para mim. Carta segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A primeira grande questão aqui que eu quero chamar a sua atenção é o processo de ensino-aprendizagem. Muito obrigado. Como ocorre o processo de ensino-aprendizagem? A primeira pergunta é: como os filhos aprendem? Como os filhos aprendem? E a resposta que eu queria trazer é bem simplista, mas muito importante. Os filhos aprendem por imitação. Essa é a régua linear da aprendizagem, é a imitação. Agora, para imitar, eu preciso de acesso ao modelo. O filho, para absorver conceitos culturais, sociais, emocionais, psicológicos, espirituais dos pais, primeiramente, eu repito, eles precisam de acesso ao modelo. O acesso ao modelo se dá por meio de uma relação dialógica, de intimidade e de estímulo ao conhecimento do pai. Visando o quê? Visando imitá-lo. Então, como eu imito aquilo que eu não conheço? É impossível. Como imitar o que eu não tenho acesso? Como imitar de quem eu me distancio? Como eu vou imitar aquele pelo qual eu não tenho interesse? Como eu vou imitar? Então, a base
para a imitação é, primeiro, conhecimento. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Para imitar, primeiro você tem que conhecer. Segundo lugar, você precisa de acesso. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus. Veja que é um verbo imperativo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Acesso. Acesso. Terceiro, aproximação. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aproximação. Eu preciso conhecê-lo, eu preciso ter acesso, eu preciso me aproximar dele. Quarto lugar, interesse. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, a base para a imitação é essa. É esse quadrante. Primeiro, eu tenho que conhecer a Deus. Segundo, eu tenho que acessar a Deus. Terceiro, eu tenho que me aproximar de Deus. E em quarto lugar, eu preciso ter interesse nas coisas que são de cima. Vencendo as etapas propostas, guiado agora pelo Espírito Santo, não sozinho, porque sozinho você não consegue. Você agora vai traçar, vai planejar, vai construir, vai pensar, vai raciocinar um plano de existência conforme a vontade do Pai. Aleluia! O plano de existência, a vontade do Pai, ou pela vontade do Pai, inicia-se com a afirmação e o senso de pertencimento. Veja, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ora, quem é que busca o Pai? Aquele que entende que é filho. Eu preciso de um senso de pertencimento. E obviamente que isso aqui também nos traz à memória a falta de identidade da igreja. Porque muitos não se sentem filhos. Outros não se sentem dignos. Outros não se sentem, não conseguem enxergar Deus como Pai. Não há senso de paternidade. Não há senso de pertencimento. Pertenço ou não pertenço? Sou ou não sou? Ele é ou não é? Entende? E essa falta de identidade, essa falta de pertencimento ao Pai, essa falta de entendimento pela fé de que você é filho, leva você diariamente, cotidianamente, a não querer conhecê-lo, a não querer acessá-lo, por vezes por medo, a não querer se aproximar e a não ter interesse por ele. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, o plano de existência, conforme a vontade do Pai, precisa iniciar na sua vida a partir dessa lógica, desse senso de pertencimento. Eu pertenço ao Pai. O Pai é quem diz que é e eu sou quem o Pai diz que eu sou. Eu pertenço ao Pai como ovelha amada. Ele me ama. Eu sou a sua ovelha. Ele é meu pastor. E embora na vida eu tenha tido experiências amargas, decepções terríveis,
eu tenha tido abandonos em casa, ou falta de referência de pai e de mãe, eu tenho um Pai celestial que me ama. Aleluia, Ele me ama e eu me direciono para Ele não com medo, eu me direciono para Ele amando e buscando ter um modelo de vida, um referencial de vida a partir de quem Ele é. A partir de uma renúncia, eu renuncio quem eu sou para ser mais igual a Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo encoraja a igreja. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que ele quer dizer? Ora, tenhamos aqui um padrão. Pensemos aqui no modelo de vida. Olhamos aqui mais de perto para uma formatação espiritual, a partir deste versículo. Ora, o que é que Paulo está querendo dizer com sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? É óbvio, Paulo está dizendo, se formos fazer um exercício de olhar, de observar a vida de Jesus, o que encontraremos? É isso que Paulo está dizendo. E se você olhar para mim, você vai ter também um modelo a ser reproduzido, porque eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo com firmeza, com assertividade, pode olhar para mim, porque eu sou um modelo de Cristo na terra. Você pode dizer isso nessa noite? Olhe para a minha vida, eu sou um modelo de Cristo, me imite. Você pode dizer isso essa noite? Você pode afirmar isso essa noite? Tenha a mim como um modelo de Cristo. Você pode. E eu separei aqui 3 grandes características. Primeiro, amor. João 15:13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amor sacrificial. E como está faltando amor no nosso meio? A Bíblia cumpriu-se. O amor de muitos se esfriará. Já está frio faz tempo. Já se esfriou o amor de muitos faz tempo. Que nesta noite você não seja participante desse esfriamento do amor. Que você seja participante daquele que a chama ainda está acesa. Daquele que a chama ainda está viva. Daquele que mesmo no meio, não é, de uma embarcação que beira a afundar. Eu não sei como está a sua vida. Uma embarcação no meio de uma tempestade, mas você está dizendo, Senhor, salva-me. Eu quero sobreviver e eu quero te imitar. Amor. Segundo, perdão. Mateus 6:12. Jesus não tinha só amor e amor sacrificial. Jesus trabalhava em sua vida e era modelo de perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus ensinando a oração. Como é que a gente ora? Está aqui um modelo. E para nós a pergunta é, o quanto temos perdoado? O quanto temos aberto mão dos nossos direitos? Porque tem hora que você tem que abrir mão do seu direito. Para ter paz, inclusive. Quanto você tem feito isso? O que eu tenho encontrado no caminho de pastoreio é gente rancorosa. É gente que se lembra do que o outro fez e não consegue perdoar. Você não pode ser assim. Você precisa esquecer. Você precisa perdoar. E esquecer aqui, que não fique mal interpretado, porque perdoar não é esquecer.
Perdoar é decidir perdoar. E quando eu perdoo, eu não esqueço, eu me lembro, só que não dói mais. Essa é a grande questão. O quanto que eu estou renunciando o meu direito e perdoando o outro, que me fere, que me entristece. Não é? Porque tem gente que chega perto da gente, é tão tóxica, que a gente sai carregado. É uma pessoa tão tóxica, tão ruim, não é? Com a espiritualidade tão negativa, que a gente sai pesado. Tem gente assim, não é? Gente que passa o dia murmurando, gente que passa o dia reclamando, gente que para ele nada presta. O que está mais cheio nessa geração é isso. Aleluia. Glória a Deus. E não adianta olhar para o lado, a palavra é para você mesmo. Não adianta bocejar, é para você mesmo a palavra. Para mim e para você. Porque tem gente que a palavra está pregando, a pessoa está assim, ó. Oi, É para você a palavra e para mim a palavra. Você precisa entender isso. Às vezes a gente está procurando Maria. Cadê Maria? Cadê João? Só uma coincidência, viu, irmã Maria? Só uma coincidência. Cadê João? Cadê Paulinho? Não, filho, é para você a palavra. Ah, se fulano tivesse aqui. Não, é para você mesmo. Não é? Porque tem gente que quando a palavra é uma bênção, menino, é para mim, me dê, eu recebo, tudo de bom eu recebo. Mas quando Jesus está tratando o coração, está dando uma de besta. Está dando uma de doido na igreja. Acorde, meu filho, acorde, a palavra está sendo pregada. E aqui é uma igreja que prega a verdade. Aqui não é uma igreja que alisa ego de ninguém, não. Eu não estou preocupado com as suas emoções. Eu não estou preocupado se você vai sair daqui com raiva de mim. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado em encaminhar a sua alma para o céu. Aleluia! Esse é evangelho raso. Evangelho mentiroso. Evangelho que só sabe saciar. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Vamos pregar a palavra. Vamos pregar a palavra. Glória a Deus. Você tem que perdoar, sim. Você tem que ter amor, sim. Você tem que ter. Pastor, é muito difícil, o senhor não sabe o que fizeram comigo. Não importa. Não importa. Você é cristão, você tem que ser uma bênção. Se não consegue, peça ao Espírito Santo que ele lhe dá a capacidade de perdoar. Aleluia. Agora vai ser amargurado assim até quando? Qual é a data que vai guardar esse rancor? Até quando? Vamos acordar. Vamos despertar enquanto igreja. A gente vive querendo um evangelho factoide. Terceiro lugar, obediência. Tem crente que jejuma todo dia. Consagração com ele mesmo. Mas obediência é um fracasso. Saul era assim. Deus rejeitou Saul. E na vida de Jesus nós podemos ver a obediência. Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Ele obedeceu ao Pai até a morte. E morte de cruz. Eu poderia trazer uma lista infinita. Eu quis trazer apenas um recorte. 3 grandes características de Jesus, para nós imitarmos: amor, perdão, obediência. Agora, a gente vivencia de forma mais assustadora a ausência desses 3 elementos. Não é? No nosso meio, na nossa sociedade,
nós vivenciamos a perda gradativa e progressiva desses 3 elementos: amor, perdão e obediência. Então, em primeiro lugar, aqui eu cito o esfriamento do amor, que é o que está acontecendo. Não há mais doações nas relações, há barganha. Eu só me relaciono com aquele que pode me dar alguma coisa. Isso não é relação. Isso não é compromisso. Isso não é amizade. Amamos mais as pessoas. Você pode ver. Alguém pede oração. A gente ora um culto. Ora o segundo culto. Ora um terceiro culto, já esqueceu. Não é? Nós nos doamos às outras pessoas, e temos que ter cuidado com isso, com o nosso grau de compromisso para orarmos pelo outro é condicionante. Gosto ou não gosto da outra pessoa? Vou ou não vou com a cara dele ou dela? É condicionante. Eu me esforço mais pelas causas daquele que eu vou com a cara. Você entende? E isso vai de encontro ao que Jesus ensinou. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Porque no reino é nivelado. No reino não tem nem maior e nem menor. No reino a régua passa por tudinho. Por todos nós. Então, amamos mais as pessoas que mais podem nos beneficiar? Damos mais atenção a essas pessoas? Ou amamos o nosso grau de amor é igual para todos? Precisamos pensar nisso. Porque o amor da Bíblia, ele é oposto ao amor do mundo. A gente ama, inclusive, os inimigos. A Bíblia nos conclama e nos convoca para orar, incluindo aqui na lista os nossos inimigos. Então, a primeira grande questão que é oposta a Jesus é essa. Enquanto Jesus amava, a nossa geração tem o amor esfriado. Enquanto Jesus perdoava, a nossa geração é insignificante no campo e no aspecto do perdão. Eu posso falar aqui do auto perdão. Tem pessoas que têm dificuldade de se perdoar. Deus já perdoou faz tempo. Mas ela parece que ela tem uma dificuldade de entender que Deus a ama, que Deus a perdoou, e ela fica se maltratando, sabe? Com coisas que já aconteceram. Meu irmão, olhe para frente. Caminhe para frente. Pare de estar se lembrando de tanta coisa que você vai ficar com a cabeça enlouquecida. Deus já lhe perdoou. Então caminha. Se perdoa também. Primeiro é o auto-perdão. Segundo é o perdão ao outro. Nós temos dificuldades de perdoar o outro. E terceiro, nós temos também a falta de fé de que Deus nos perdoou. Então eu quero lhe lembrar uma coisa: Deus é longânimo. Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Caminhe lembrando o Deus do perdão. O Deus do amor. Em terceiro lugar, da mesma forma que Jesus foi obediente, nós vivemos numa geração com a falta de obediência. A falta de obediência. É uma geração desobediente primeiro aos pais. Nunca vi geração tão rebelde. Nunca vi geração de crianças que bate na cara do pai, o pai não faz nada. É uma geração em que os pais já não são também referência. Deveriam ser, deveriam intervir,
deveriam tirar da tela, mas preferem colocar babá eletrônico o dia inteiro. E as crianças vão sendo autoconstruídas com valores que não são valores espirituais e bíblicos, mas valores deturpados, valores de violência, a depender do que ela assista. Ela vai se contaminando, porque nem tudo que a criança assiste edifica. Ao contrário, por vezes, perverte muito mais. Mas a babá eletrônica é mais fácil, não é? Eu dou, a criança se acalma, para de chorar, não me perturba mais. Estamos nessa geração, criando idiotas. Criando idiotas. Futuros idiotas. Porque a geração que amanhã vai fazer a diferença é a geração que está, em primeiro lugar, sendo ensinada a partir desses princípios. Os princípios das Escrituras Sagradas. Segundo, menino e menina que estuda. Bote seu filho para estudar. Bote seu filho para ler coisas boas. Não para ser um preguiçoso. Não tira um lixo para levar para fora. Come e deixa a mesa suja. Toma água e deixa o copo sujo como é aquela história? A beirada, né? A beirada do sofá. Aí você vai lá, você que é uma mãe maravilhosa, e pega o copo e bota na pia. Belos ensinamentos você está fazendo. Diga amém. A palavra hoje está difícil dizer amém, né? Nesse campo da desobediência, o pastor é a terceira pessoa depois de ninguém. Coitado do pastor. Que tem de ovelha rebelde que não escuta. Ovelha desobediente, graças a Deus aqui no Gás não tem. Aqui é só obediência, paz e amor. Glória a Jesus. Aleluia. Não é? E o pastor disseram que o pastor daqui é meio brabo. Disse sério. Não sei se é verdade. Então, eu faço e faço mesmo. Estamos nessa geração. Eu faço e faço mesmo. Eu sou livre, ninguém manda em mim. Meu caro, você não é livre. Você é escravo do diabo. Estamos numa geração melindrosa, mimada, que não aguenta escutar nada, que não aguenta ser ensinada, tem uma coceira no ouvido que não deixa entrar. Aleluia. Adolescentes revoltados, ninguém sabe por quê, né? Porque tem tudo, não trabalha. Quem paga a conta de água e de luz é o pai. Quem bota a feira em casa é o pai. Quem calça e veste ele é o pai. Né? Mas é tudo revoltado. É tudo mimado. Pai e mãe não pode falar, não fale nada. Não fale nada, senão eu vou ficar em depressão. Na minha eu digo assim, fique. É bom que você tenha um psicólogo em casa. Já vai ser tratada por mim. Tem problema nenhum. Uma geração preguiçosa que eu nunca vi. Eu nunca vi tanto adolescente preguiçoso. Não lava um banheiro. As moças que quer casar amanhã, viu? As moças, quando sai do banheiro, que você entra, tá o bolo de cabelo lá na... Como é que chama? Naquele negócio? No ralo. Calcinha pendurada. Pelo amor de Deus. A mãe já não aguenta mais, a mãe está com a mão na cabeça pedindo socorro. Não sabe o que fazer. O menino vai para o banheiro, quando chega do futebol, deixa a chuteira na sala, a meia no sofá, o short ele joga na mesa, a cueca bota pendurada aqui. Não tem balde nessa casa, não?
Pega na orelha desse camarada, manda ele voltar, volta o caminho, volta. Pega tudinho agora, tudo, antes de entrar no banheiro, joga no balde. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Eu não mandei você vir para o culto hoje, não. Não mandei você vir. Quem veio foi você. Você veio livremente. Mas a palavra é essa. Pronto. Aleluia. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vamos ler Efésios 5, do 2 ao 7. Coloque aí para mim. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo, e andai em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta, sacrifício a Deus em aroma suave, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, veja que ele repete, o que estávamos discutindo logo agora no capítulo 4. Nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Me dê mais um tempinho. Eu estou terminando a mensagem. Agora nós vamos falar dos filhos da desobediência. Da desobediência. Como os filhos aprendem, mas não fixam os aprendizados. Quando é que eles aprendem, alguma coisa ele aprendeu, mas ele não fixou o aprendizado. Quando é que isso acontece? Eu vou lhe dizer. Quando o modelo de imitação é fragilizado. Eu já preguei aqui. Modelo de imitação é Cristo. O único modelo que não é fragilizado. O nosso modelo de imitação é Cristo. Então, para início de conversa, eu queria aqui destacar 3 grandes espaços de influência no processo de ensino-aprendizagem da criança. Primeiro, casa. Primeiro lugar. Segundo, escola. E da criança cristã, qual é o terceiro lugar? Igreja. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Então, esses ambientes exercem forte influência sobre a criança e, obviamente, sobre adolescentes e sobre adultos. Então, na casa, o que precisamos nos perguntar hoje e sairmos daqui refletindo é: que família é essa? Que essa criança está inserida? Quais os comportamentos estão sendo modelados? Qual o nível de espiritualidade desta casa? Quais modelos parentais, ou seja, quais são os comportamentos dos pais que estão em ação? Precisamos nos perguntar. Na escola, que tipo de amigos seu filho tem? Qual é o conteúdo das conversas hoje entre os adolescentes? O quanto seu filho influencia e ao mesmo tempo é influenciado? Você tem ciência desses processos que acontecem? Terceiro lugar, igreja. Que tipo de igreja é essa? Ela é bíblica? Que tipo de igreja é essa que você e sua família frequentam? Ela tem expressividade na palavra? Ou ela é frágil na palavra? Ela expõe o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno ou não? O pastor tem uma vida modelo ou não? Que igreja é essa? Há uma interação saudável entre os membros da igreja ou não? Existe estímulo aos relacionamentos piedosos dentro da igreja ou não? Nós precisamos pensar. Por fim, além desses espaços, além da casa,
além da escola e além da igreja, nós temos aqui os amigos. Quem são os amigos? Do seu filho e os seus. Falo aqui para pais que são pais de crianças, falo aqui para adolescentes que estão aqui escutando a palavra e falo aqui para adultos. Quem são seus amigos? No seu trabalho, com quem mais você convive? Eles sabem que você é um cristão ou você é um cristão oculto? Porque tem crente que é assim. Ele é oculto no trabalho, ninguém sabe que ele é crente. Ele não canta o hino. Ele não fala do amor de Deus. Ele não carrega a Bíblia. Ele não dá um folheto. É um crente oculto. Ele tira a aliança e guarda. Cuidado. Cuidado. Tenha cuidado. Eles veem Cristo em você? Ou eles, quando olham para você, riem quando você fala da sua fé? Porque, ora, se eu falo de uma fé que eu não vivo, eles vão rir de mim. Vão dizer, eu estou sabendo hoje que tu é crente. Porque tu não tem comportamento de crente aqui, não. Tu é crente? Vai mangar de você. Você tem que ter comportamento de crente. Aleluia. Qual é a posição de você entre eles? Você é respeitado? Você influencia mais ou você é mais influenciado por eles? Paulo vem citar os filhos da desobediência e suas ações. E ele manda que a gente se afaste desses filhos da desobediência. Veja a expressão que ele usa. Não sejais participantes com eles. Ora, o que é que Paulo está aqui dizendo? Reforçando a ideia de separação ética. Eu não me misturo, obviamente que eu não vou me isolar deles, mas eu não me misturo numa conversação de trabalho que não edifica a minha fé. Eu não me misturo quando os meus amigos, que não são cristãos, estão falando de pornografia. Eu não me misturo. Eu não me misturo quando os meus amigos, mesmo sendo amigos não cristãos, estão ali arrazoando da fé, e principalmente da minha fé. Eu não me misturo. Eu só me misturo para engrandecer, glorificar, exaltar e enaltecer o meu Deus. Aí eu me misturo. Aleluia! Obviamente sabemos que a desobediência remonta a Adão. É essa desobediência que Paulo está falando, os filhos da desobediência. Se formos pensar, todos nós fomos um dia filhos da desobediência, cuja queda tornou a desobediência uma herança espiritual. Então todos nós herdamos essa herança espiritual, não é? Pela via do primeiro pecado, o pecado original na queda do homem no jardim do Éden com Adão e Eva. Então a desobediência é uma marca da humanidade não regenerada, que é oposta, obviamente, aos filhos da luz. Então, nós precisamos permear na nossa cabeça a identidade cristã. Agora você não é mais filho da desobediência. Agora você é filho adotivo de Deus. Agora você não é mais filho da desobediência. Agora você é nova criação. Agora você não é mais filho da desobediência. Agora você é sal e luz do mundo. Aleluia, tome posição. Tome posição. E para encerrar, os pecados dos filhos da desobediência aqui estão ligados a dois grupos. O primeiro grupo é o grupo do sexo, pecados sexuais. Eu estou terminando. E o segundo pecado são os pecados da língua. Quais são os pecados sexuais? Pelo menos os mais vigentes, não é? Na sociedade. Primeiro, homossexualidade. Segundo, adultério. Terceiro, pornografia. O homossexualismo havia séculos
era admitido como algo normal, um procedimento normal, sendo a imoralidade sexual comum nesses tempos outroras. Veja, historicamente nós sabemos que 15 dos 16 imperadores romanos eram homossexuais. Tinham práticas homossexuais, ou práticas de pessoas que a gente chama bissexuais. Historicamente percebemos a imoralidade sexual como prática lícita, ou seja, permitida nos templos, como a Bíblia traz para nós, de Afrodite em Corinto, e o templo da deusa Diana em Éfeso. A prática da imoralidade sexual era realizada dentro do templo desses deuses. Os pecados do sexo são agravantes, viciosos, desgastantes, degradantes, destruidores, lhe destrói fisicamente, lhe destrói emocionalmente, lhe destrói espiritualmente. O diabo vence quando você se entrega num pecado sexual. É isso que Paulo está chamando a nossa atenção. Não acabe, na verdade, seu casamento por uma noite em um site pornográfico. Zele. Não se autodestrua vendo porcarias na internet. Não acabe seu casamento por infidelidade. Preze pelo seu casamento. Tenha zelo. Eu atendo casais há muito tempo. E praticamente hoje, toda semana, eu atendo casais. Praticamente toda semana. Cada dia eu percebo mais que a infidelidade, olhe para mim, a infidelidade não começa contra o cônjuge. A infidelidade começa contra Deus. Porque quem é fiel a Deus é fiel com seu cônjuge. E quem não é fiel a Deus não é fiel com seu cônjuge. Por quê, pastor? Porque não tem mais temor a Deus. Diga, eu preciso ser fiel a Deus. Então tem pessoas se entregando ao pecado sexual como uma obsessão idólatra e não se arrepende. Essa pessoa não é salva. Ela sabe aquela história que a gente sempre diz aqui? Vamos repetir? Parece, mas não é. Parece que é salva. Tem roupa de salvo. Entende? Mas não é. É um engano. E eu termino. Dê mais 5 minutinhos. Quais são os pecados agora da língua? Do sexo eu já lhe apresentei. E da língua? Primeiro, a conversação tola, que Paulo cita. A fofoca. A língua afiada contra o irmão, contra o pastor, contra seu cônjuge, contra seus filhos. Tem pai querendo educar filho, dizendo para ele não gritar, gritando. Como é que isso funciona? Não funciona. A criança não é tola. A criança está olhando e está dizendo, como é que está mandando eu não gritar, mas está gritando? Isso não funciona. A criança sabe, a criança interpreta. Aleluia. Nós temos 24 horas do dia. É tempo, viu? Dá para fazer muita coisa com 24 horas. Muita coisa. Agora, nesse tempo, o que sai da nossa boca? Edifica ou destrói? Quais são os nossos padrões de conversações? Nós somos educados quando nós falamos? Nós somos falaciosos? Nós somos construtivos? Não, pastor, vez por outra eu trago uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Deixa eu lhe dizer isso. Toda crítica é crítica. Tem essa história de crítica? Não, mas a crítica é construtiva. É para o melhor de todos. Não é crítica. Quer criticar? Critica, abençoado.
Mas não diz que é uma crítica construtiva para passar pano, para pegar leve. Não é crítica, critica. A Bíblia, meu precioso irmão, é a palavra de Deus. Ela é a porta da salvação, mas entenda, ela é a porta do juízo também, da condenação. Paulo nos alerta que o que ele está nos alertando é que aquilo que o mundo acha natural e aplaude, Deus condena. Nós não podemos ser participantes. Ou nós somos a voz da diferença, ou vamos ficar para trás. A verdade é que quando somos fracos, quando deveríamos falar, somos fortes e brigões quando deveríamos silenciar. Eu vou repetir. Quando nós somos fracos, tem gente aqui que precisa dessa palavra. Você é fraco na hora de falar. Na hora que tem que falar, você é fraco. É isso que Deus está nos alertando nessa noite. Mas na hora que é para você ficar calado, você é brigão, avarento e falastrão. Por que você não deixa o carro passar? Porque tem gente, irmão, que briga até com o carro. Está no trânsito, é impossível andar com um motorista desse, porque ele briga com todo mundo. Cuidado, que quem está do outro lado pode ter uma arma. Tome cuidado. Um dia desse eu estava naquele contorno ali, eu acho que não sei se era o contorno o contorno da Cuiá, lá em cima, ou era o outro contorno aqui já do Gás. Não, era em Mangabeira. Estávamos na ladeira de Mangabeira. E eu estava procurando um espaço para entrar, só que as pessoas não são educadas. As pessoas são terríveis no trânsito. E aquela ladeira de Mangabeira está terrível para passar. Quem passa sabe. E eu estava tentando entrar. Não é? Eu não vi, quem viu foi Kessia. Não sei se era uma Fiorino. Assim, ele podia dar, ele tinha toda a chance de dizer assim, eu vou ser educado uma vez na vida. Que eu acho que seria a primeira vez na vida dele. E dizer assim, passa, né, comigo, passa, entra. Aí Kessia disse, ele está estirando o dedo para tu. Como o vídeo dele era meio, eu sou meio cego, eu digo, eu não estou vendo. Ela viu, ela conseguiu ver. Ele disse, ele está estirando o dedo para tu. Eu disse, o quê? Você entende? Isso é o trânsito. O trânsito. As pessoas estão descontroladas. Aleluia. Então assim, temos 24 horas. O quanto de tempo a gente gasta murmurando? O quanto de tempo a gente gasta, investe, na verdade, agradecendo? Quanto de tempo? Sabe, eu termino com essa. São 9h13. Eu termino com essa. Sabe quando é que a gente começa a agradecer? A lembrar de agradecer. A lembrar de agradecer. Quando a gente está no leito de hospital. Ah, mas a gente é muito agradecido. A gente, rapaz, quer ver crente orando, é botar num leito de hospital. Mas ele vai orar demais. Ele vai orar até pelos outros. Ele vai orar pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo médico, por ele mesmo. Ele começa a ser uma pessoa que ora. Primeiro, com medo de morrer. Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Segundo, porque ele vai lembrar o quão custoso é a saúde. E Jesus está te lembrando nessa noite o quão custoso é a tua saúde. E você está aqui respirando. Você está aqui andando. Você está aqui sem nenhum problema físico que você precise se queixar. Segundo lugar, quando estamos na miséria, a gente olha para o bolso, a gente queria R$5 para comprar pão, não tem.
Aí a gente lembra o quão é precioso comer. Você já agradeceu a Deus hoje? Senhor, obrigado. Hoje de manhã eu amanheci, que essa agora é uma motorista top da galáxia, já está andando sozinha, foi trabalhar. E Lara, né? Vamos comer o quê? Cuscuz com ovo. Aí ela olhou para mim e fez, cuscuz? Oi. Não, cuscuz não. Eu quero pão. Eu disse, não tem pão. Vai ser cuscuz, margarina e ovo. Pronto. Fiz o cuscuz, mexi. Botei coisa para ela numa cumbuca. Quando olhei, comeu tudo. Eu disse, já, bichinha, o que é que a fome não faz? Sabe quando é que você lembra que o cuscuz com ovo é precioso? Quando a fome chega, bichinho. Aí você lembra, pelo menos um cuscuzinho aqui em casa. Não é não? Instante lembra. Terceiro lugar, eu termino. Quando o carro quebra. Eita! Quando o carro quebra e a gente começa a depender dos outros, começa a depender da bicicleta, começa a depender do ônibus, não é? Estou falando, obviamente, aqui para quem tem carro, né? Quem tem bicicleta, pneu também fura, viu? Não se esqueça disso não. Então nós somos, irmãos, por vezes ingratos. E nós precisamos reformular, reacender a chama de agradecimento, de gratidão. Eu quero que você saia daqui grato a Deus. Saia grato a Deus. Fique de pé.